em termos de comportamento sexual. Se eu perguntar para vocês, quantas cores tem no arco-íris? 7? 7 o quê? 7 milhões, não é? Porque onde é que começa uma e termina a outra? Não tem nenhum ponto demarcado onde começa uma e termina a outra. Quanto mais você ampliar a visão do espectro luminoso, mais você tem nuances diferentes de cores ali. Não é assim? A sexualidade humana é quase assim. Não chega a milhões, não. Mas é assim. Quanto mais de perto você olha, como diz Caetano, ninguém é normal. Né? Tem múltiplos comportamentos mesmo e situações. Então o Kinsey observou que tinha gente que relatava ter prática 20% homossexual, 80% heterossexual, 30% homossexual, 60% heterossexual, 20% heterossexual, 80% homossexual. Então ele montou esse gráfico, né? Que é muito interessante. Aquele que está lá no 0, aquele que está no 6, são os que são exclusivamente heterossexual e exclusivamente homossexual, porque a escala de grau embaixo é da vivência homossexual, né? À medida que vai caminhando, ali do 4 para frente, nós temos os indivíduos que são predominantemente ou exclusivamente homossexuais. Certo? E aí, esse meio todo aí é aquela classificação que nós temos como bissexual, é aquela classificação que nós temos como indivíduos que têm comportamento homossexual, mas não se dizem homossexuais, e por aí vai. Certo? Bom, esta classificação foi acompanhada das seguintes estatísticas. Aproximadamente 50% dos homens não tiveram qualquer experiência homossexual. O que isso significa? Que os outros 50% tiveram. Olha a estatística, gente. 50% dos homens ou demonstraram ter tido atração e desejo homossexual ou ter tido prática homossexual. Depois nós vamos ver que 30% deles tiveram prática homossexual. E 20% não chegaram a ter, embora tivessem desejo. Vocês vejam que a porcentagem. Qual que é a porcentagem homossexual na nossa população? Segundo o relatório Kinsey, foi por volta de 10%. Mas as pesquisas científicas mostram de 2% a 12%, em geral nas populações, tendo uma das pesquisas mostrado 22%. Então, isso é um dado estatístico que varia muito, né? Do total da população masculina estudada, 37% teve pelo menos uma experiência abertamente homossexual até o orgasmo, entre a adolescência e a idade adulta. 13% tiveram reação erótica por outros homens. E por aí vai. Vocês têm esses dados com detalhes no livro. Quase 10% foram exclusivamente homossexuais durante um período mínimo de 3 anos. E 4% dos homens apenas se disseram exclusivamente homossexuais por toda a vida desde a adolescência. Então nós temos 50% dos homens tendo desejo ou prática, quer dizer, tem 50% tendo desejo, tem 37% tendo prática, tem só 4% desses homens sendo exclusivamente homossexual. O que isso significa? Significa que está muito subestimado esse estudo e essa consideração na nossa sociedade, não está? 50% dos homens tiveram, né? Nas mulheres, 6% foram considerados exclusivamente homossexuais. Bom, vocês vão ver que lá na frente, esses dados eles se correlacionam importante com o conhecimento espírita da questão da energia sexual. Esse estudo é da década de 60 do século passado, tá? E até hoje não teve nenhum estudo que suplantou. A Carmita Ábido fez um estudo semelhante aqui no Brasil, mas com um número de participantes muito menor, e ela encontrou números semelhantes em termos da incidência da homossexualidade. No histórico, nós vamos encontrar a homossexualidade nas artes, na cultura e em todos os povos, sendo que alguns povos estimulando a vivência sexual livre, que não pode ser chamada de homossexual, como na Grécia, né? Nas artes nós vamos ter Leonardo da Vinci, Botticelli, Michelangelo, alguns dos papas foram homossexuais, muitos dos imperadores, né? No Egito, vocês sabiam que em Tebas havia um exército composto por 150 casais homossexuais? E era um exército considerado inquebrantável. Dizia-se que a relação amorosa entre os indivíduos, né, fortalecia os laços, tanto que Alexandre o Grande, como todo mundo sabe, tinha
né, um dos seus amores era um homem. E ele tinha, eu esqueci o nome dele. E esse exército era um exército que foi durante muito tempo considerado invencível. A homossexualidade foi criminalizada, né, em 1533 pelo rei Henrique VIII, esse rei é da Inglaterra. A França descriminalizou no século XVIII e os demais países vão descriminalizar pouco a pouco. E essa questão foi muito séria durante o Holocausto nazista, porque os homossexuais, junto com os judeus, foram uma das classes que foi enviada para os campos de concentração e diretamente para o forno crematório, né? Eles usavam um triângulo rosa como marcação na roupa. Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria retirou a homossexualidade da lista de doenças. Como é que foi essa retirada? Aconteceu do movimento gay começar a se formar e a começar a fazer pressão sobre a sociedade. O grande estopim para esse movimento foi uma batida policial em Nova York, no bar Stonewall Inn, na década de 60, na década de 70, 62, se não me engano, e os homossexuais, porque a homossexualidade era considerada crime, então a polícia dava batida, prendia, eles quiseram prender os 200 homens que estavam lá dentro. Consequência, nesse dia os homens se revoltaram, reagiram, né? E junto a eles foi vindo mais gente, se juntando, de repente tinha 400 pessoas contra os policiais, e ali foi o grande marco do começo do movimento gay. Porque a partir dali eles não baixaram a cabeça mais, né? Começou a levantar e a lutar em prol dos direitos e em prol das necessidades. Aí, a homossexualidade era considerada doença pelos escritos do Otto e do Krafft-Ebing, e eles começaram a questionar por que é isso, que base é essa. E aí a Associação Americana de Psiquiatria foi fazer uma revisão da literatura para ver se aqueles dados que eles tinham de pesquisas, depois da afirmação dos dois médicos, se era consistente. E o que se descobriu? Que eram dados provenientes de pesquisas com indivíduos hospitalizados em sanatórios, com indivíduos que eram criminosos e estavam presos. Então era considerada uma amostra que a gente diz viciada, cheia de vieses, cheia de erros metodológicos capazes de alterar o resultado. E aí eles foram reavaliar a literatura e viram que não tinha nenhuma base para afirmar aquela realidade. E, consequentemente, fizeram um documento, inclusive, muito bonito, está no livro aí, a descrição desse documento, falando que a homossexualidade não era considerada doença. Logo depois, o Conselho Federal de Psicologia fez a mesma coisa, e no Brasil, em 92, a Organização Mundial de Saúde retirou da lista de doenças. Em 85, o Brasil retirou do Conselho Federal de Psicologia e da Medicina. Hoje, no nosso país, o médico ou psicólogo que considerar a homossexualidade doença e tratar a homossexualidade para a cura, oferecer cura para a homossexualidade dessa forma, é passível de punição e até cassação pelo conselho de classe. E tem muitos que oferecem. Tem muitos que oferecem amparado em quê? Em ideais religiosos. Sobretudo nas igrejas cristãs fundamentalistas, que afirmam a cura. Mas nós vamos ver mais para frente o que é que acontece nesses casos. A união civil foi legalizada em 2001 através da ação vanguardista de Portugal e da Holanda, e acontece agora um fenômeno em cascata que a cada momento vai sendo mais legalizado. No Brasil, a união estável foi aprovada em fevereiro de 2011. Essa união estável tem o mesmo direito das uniões heterossexuais, então ela pode ser convertida em união civil. Já tem o estado de Maceió que autoriza isso a todos os cartórios, e se os indivíduos entrarem na justiça, conseguem a autorização para essa conversão. É. Então, eu acho isso uma evolução muito grande da sociedade, embora os homens ainda não atentam para a necessidade. Atentam.
Eles até atentam, eles só não conseguem vencer a pressão da igreja. Da igreja e das igrejas organizadas, né? Exatamente. É porque nós estamos numa sociedade que nós temos que convir, gente, que nós somos apolíticos. Nós somos apolíticos, nós somos omissos, nós somos um povo que não liga. Está todo mundo sabendo das corrupções inúmeras que tem em Brasília, cada hora vem um escândalo novo. Quem é que fez alguma coisa a respeito disso? Quem é que participou de algum movimento político aqui para questionar isso? Quem é que mandou algum e-mail para algum senador, para algum deputado? 1, 2, melhor, graças a Deus, pelo menos 2. Né? Nem eu não fiz. Então, a gente é um povo apolítico. Nós não temos essa cultura. Lá na França, qualquer coisa é greve. Qualquer coisa o povo está na rua, está mobilizando, e nós não temos isso, né? Então nós não temos essa questão. O movimento gay faz esse trabalho em prol dos direitos homossexuais, mas com muita luta e às vezes com muita cabeçada também, porque aí entra em outras questões, mas tem ganhado grandes direitos, né? E aí eu acho que é a grande vantagem da parada gay, né? Querendo ou não, fazendo ou não processo educacional, são 3 milhões na rua, que em alguma medida impacta, né? Vira pelo menos notícia. Muito bem. Bom, eu não vou entrar aqui na questão científica mais intensamente, porque a gente descreveria longamente. Vocês têm isso no livro aí para vocês lerem. Tanto a visão da psicologia quanto a visão da medicina, descrito pesquisa por pesquisa, tá? Eu só chamo atenção aqui para essa visão do Simon Levey. Ele mostra que mesmo com a melhor boa vontade do mundo, e ele é um dos neurocientistas heterossexuais que mais pesquisa a homossexualidade no mundo, né, americano. Ele fala assim, mesmo com a melhor boa vontade do mundo, é difícil não pensar sobre a causa da homossexualidade sem implicar que a heterossexualidade seja a condição normal que não requer explicação. É claro, para a ciência, que todo o espectro das orientações sexuais está por ser compreendido e explicado, mas a homossexualidade é a condição estigmatizada. O que deve ser enfatizado, então, é que procurar a causa da homossexualidade é o mesmo que procurar a causa da heterossexualidade. Qual que é a causa da heterossexualidade? A lei da reprodução não é explicação científica. Qual que é a explicação científica da heterossexualidade? Quando nós vamos estudar quais são as pesquisas e bases bioquímicas que nós temos hoje, nós vemos que a heterossexualidade está tão mal compreendida quanto a homossexualidade. E a gente geralmente utiliza-se da visão darwiniana, né, de que existe o instinto reprodutivo, então que o ser humano busca a reprodução para poder perpetuar a espécie, e sem dúvida essa é uma das grandes verdades. Mas para a ciência, em termos de explicar como é que se dá esse processo de atração, ainda está também uma incógnita, né, que carece ser melhor compreendida. Por isso que o Simon Levey fala que procurar a causa da homossexualidade é a mesma coisa que procurar a causa da heterossexualidade. Estão ambas por serem compreendidas, ainda dentro da visão da ciência. Mas o comportamento homossexual já foi registrado em todas as espécies animais em que a sexualidade foi investigada ou observada, né, segundo esse estudo. E aí são fotos de relações homossexuais, ó. 2 girafas, 2 elefantes e 2 zebras homossexuais, né, com comportamentos homossexuais. Esse é um livro dessa grossura, gente. Dessa grossura. Só explicando a diversidade sexual na vida animal. É muito interessante esse livro. E ele fala o seguinte, o título é Exuberância Biológica, né? Homossexualidade animal e diversidade natural. O livro mostra que as relações homossexuais na natureza não são confusão do instinto, aberração ou falta de fêmeas. A maioria dos animais homossexuais são assim porque são. Em alguns casos, como os dos leões, há vantagens na relação macho-macho. Sendo bissexuais, os leões criam os filhotes juntos, aumentando a taxa de sobrevivência de seus genes. Bagelmin também assinala que o comportamento homossexual animal é muito comum em quase todas as espécies de mamíferos, às vezes em até 27% dos indivíduos de uma população da mesma espécie. E aqui são alguns dos casos, né? Casais de gansos que se mantêm unidos por toda a vida após um ritual em que emitem um guincho, em que os cientistas denominaram grito do triunfo. Entre bisões machos de até 3 anos, metade das relações sexuais ocorre com indivíduos do mesmo sexo.
Segundo o autor, essa relação não está ligada à dominância e costuma durar mais do que as relações heterossexuais. Ou seja, não é uma relação sexual para mostrar para o outro quem é que manda, né? Porque tem isso na natureza também. Daquele que se impõe, daquele que mostra quem é que manda ali no pedaço. Isso aqui é dominância. 10 a 15% das gaivotas mantêm relação homossexual, e quando há ausência de macho, uma delas assume a função de condução da relação, fazendo as atividades habitualmente atribuídas aos machos, como cuidado com a casa, alimentação e a prole. É interessante porque tem um zoológico em que tem uma população de pinguins gays. É interessante. E aí eles introduziram algumas fêmeas lá para ver como que os pinguins se comportavam, porque eles vivem em casais gays mesmo, com cada um com seu ninho, etc. E eles botaram as fêmeas para correr. E a comunidade homossexual quase acabou com o zoológico, né? Falando que era homofobia, que era preconceito contra os pinguins gays. E aí entra as brigas que são políticas, né? E por aí vai. Porque o movimento gay hoje, existe uma corrente que afirma a questão da homossexualidade através das pesquisas científicas, porque as pesquisas científicas realmente têm uma tendência a mostrar que tem algo de biológico na questão. E tem uma outra corrente que fala que não tem nem que procurar causa, que é uma das orientações sexuais da natureza, e que não tem que ficar se justificando pela pesquisa, né, científica, não. Os macacos bonobos, olha, são quase todos bissexuais, e metade das relações dessa espécie ocorre com macacos do mesmo sexo. As fêmeas têm relação entre si de hora em hora. Talvez venha daí, né, o preconceito com, com a promiscuidade. Bom, esses dois livros, eles são os livros que têm o resumo do que há de ciência a respeito da homossexualidade neste momento na nossa ciência. Os dois foram publicados agora em 2011. O Biologie de l'homossexualité, ele tem um subtítulo que se diz: Se nasce homossexual, não se escolhe ser. E o outro chama-se Gay, Hétero e a razão por quê. Isso significa, né? Qual a razão de ser hétero e gay. E esse é do Simon Levey, aquele cientista que eu mostrei, e o outro é do Jacques Balthazar, que é um cientista belga também. Esses dois livros são ótimos. E todas as pesquisas que eu tirei do livro vêm desses dois livros, né? Porque eles mostram um resumo do que tem de científico dentro da questão. E segundo Jacques Balthazar, há suficientes dados hoje na ciência para se afirmar que há uma grande tendência de que a homossexualidade seja mais inata do que adquirida. Essa é a posição das pesquisas atualmente, né? Embora não se tenha nenhuma pesquisa conclusiva, daquela pesquisa que você pode falar assim, nossa, essa daqui mostra que é 100%, mas tem algumas realmente muito que sugerem fortemente as questões. Aqui eu trouxe alguns das pesquisas, né? Eu vou só falar rapidamente, porque eu não quero perder tempo com elas. A primeira ali, hormonais. Foi estudado, por exemplo, o tamanho dos dedos de mulheres homossexuais. E foi observado que a diferença entre o indicador e o anular é maior, geralmente, em mulheres homossexuais. Podem olhar o dedo, gente, sem medo. Pode todo mundo olhar o dedo, sem preocupar. Hã? Não, vocês não vão conseguir olhar nada, porque isso é uma comparação entre heterossexuais e homossexuais, né? E o que é que se explica isso? Porque fica parecendo uma coisa boba, né? Assim como foi observado também que os ossos longos do braço, da perna de homossexuais têm uma tendência a ser maiores do que o de heterossexuais. Acontece que o tamanho do dedo e o tamanho dos ossos longos são devidos às exposições a esteroides sexuais intraútero. Ao quanto o embrião foi exposto a esteroides sexuais, a questões hormonais, né? Então, a constatação de que há uma diferença no organismo, de que vem derivado da exposição a esteroides hormonais, leva a hipotetizar se haveria alguma alteração a nível, ou alguma circunstância, né? Não gosto de falar alteração porque fica parecendo patologia. Se haveria alguma circunstância a nível cerebral que também seria devido à estimulação de esteroides sexuais na intraútero, fazendo ou determinando uma variação do desejo ou da questão da orientação sexual.
Anatômicas. Foram observados que algumas regiões do cérebro de homossexuais são diferentes das de heterossexuais. E das de homossexuais masculinos, por exemplo, semelhante ao das mulheres. Mostrando que há algumas áreas que têm uma correlação anatômica semelhante. Embora estes achados não expliquem a orientação do desejo, que é complexa. Nós temos que entender isso. A orientação do desejo é uma questão complexa. Ela não é uma questão simples dada por hormônios. Ela é fruto do hormônio, ela é fruto da cultura, da identificação psicológica, dos interesses do indivíduo, do momento de vida, pode variar ao longo de uma vida e por aí vai. Tá? Até mesmo entre heterossexual. Né? Imagina heterossexual. Os heterossexuais gostam dos mesmos tipos? Gostam das mesmas pessoas? Gostam das mesmas coisas? Não. Cada um se atrai por um tipo específico. Um homem se atrai por um tipo específico de mulher, uma mulher se atrai por um tipo específico de homem. E o que dá e o que determina essa atração? As identificações psicológicas ao longo da vida. A figura materna, né? Os símbolos, a forma psicológica de cada uma ser, a personalidade do indivíduo e por aí vai. A construção do desejo não é uma coisa simplesmente biológica. Na questão cognitiva, foi observado que homossexuais, por exemplo, têm maior fluência verbal, têm maior memória, têm maior capacidades cognitivas semelhante às mulheres, nessas pesquisas. E na genética foi observado algumas questões interessantes. Primeiro, se observou que em homossexuais havia uma alteração de uma área específica de um cromossomo, havia maior número de homossexuais na linhagem materna, na descendência materna. E aí hipotetizou-se que poderia haver alguma coisa ligada ao cromossoma X, que só a mãe transmite. E aí realmente acharam uma área do cromossoma X que está mais prevalente em indivíduos homossexuais, mas isso não explicou nada. É igual a questão do projeto Genoma. A gente mapeou tudo até o ano 2000. Achamos que ia achar o segredo da vida. Para que serviu? É de poucos cromossomos. Exatamente. Né? É observado, por exemplo, algumas pesquisas, por exemplo, essa do Thomas Bouchard de Minnesota, que estudou 800 pares de gêmeos idênticos separados ao nascimento. E observou que 80% deles eram igualmente homossexuais. Ou seja, eles foram criados em ambientes culturais diferentes, mas quando um era homossexual, o outro também era. E isso induz fortemente a crer que há uma questão ali que é biológica, né? Que está presente naquela situação. E parece que há mesmo, porque Chico Xavier não nos falou, e os espíritos falam isso através da literatura dele, que há homossexuais que estão na condição homossexual, porque essa é uma condição facilitadora de tarefas espirituais? Não falou isso? Então significa que há espíritos que escolhem a condição homossexual. Então, se escolhem, é porque é alguma coisa que pode ser ativada, ou que pode ser determinada, sem que aquilo tenha que ser necessariamente a condição do espírito psicológico, não é assim? Então, possivelmente, tem algum fator biológico aí mesmo que interfira, que ainda está para ser esclarecido, embora seja uma área nebulosa, né? Na visão da psicologia, Freud dizia a respeito do complexo de Édipo, e ele disse o seguinte... 5:15. Ele disse o seguinte, o complexo de Édipo, ele é aquele momento na vida do desenvolvimento infantil em que o menino se apaixona pela mãe, e aí o pai entra fazendo o fenômeno da castração, né, o pai forte que faz o rompimento, mostrando a mãe é minha, e aí o menino, por medo do pai, reprime o desejo pela mãe, percebendo que aquele não é um amor possível, e transfere aquele amor para outro objeto feminino. Segundo Freud, quando isso não se dá, como é o caso, por exemplo, de uma mãe forte com um pai fraco, um pai que não coloca esse limite, que não faz essa cisão, o indivíduo poderia ser homossexual. Acontece que isso não explica todos os casos de homossexuais, ao contrário, explica apenas uma mínima porcentagem. Mas ao longo da obra dele, Freud citou outras causas possíveis psicológicas. A fixação do menino em sua mãe é o que eu disse. O pai distante castrador, com mãe forte dominadora. O narcisismo, que faria com que a pessoa procure objetos sexuais idênticos a ela. Né? Ele narra um caso que seria isso. E é interessante porque hoje as pesquisas mostram que esse é o caso, por exemplo, dos crossdressers. Que seria o que estaria por trás daquela experiência de querer se vestir de mulher e apenas conviver sem que aquilo vá para o ato sexual, seria uma autoadoração. Seria uma questão da convivência e do alto valor na autoimagem.
o medo em relação a pessoas do sexo oposto. Em cima, isso são observações que Freud tirou com o estudo da psicanálise e que estão presentes na psicologia do indivíduo mesmo, né, em muitos casos, embora não em todos. Eles não são os determinantes, porque a psicologia hoje não tem uma causa, não tem uma teoria da homossexualidade que explique, né, tem várias linhas. Acontece que a visão da homossexualidade como perversão psicológica e do homossexual como pervertido é uma construção pós-freudiana, depois de Freud. Olha aqui. O Edmund Berglet e o Bieber, eles são dois psicanalistas pós-freudianos que construíram essa ideia, em profunda sintonia com quem? Com Karl Otto, o alemão, e Krafft-Ebing, que foi o austríaco, que definiram a homossexualidade como doença, como patologia. E aí o Edmund Berglet falava, não existem homossexuais sãos. Ou o Bieber falava, a homossexualidade adulta é um estado psicopatológico, a heterossexualidade é a norma biológica. Mentira, né? Porque a gente viu que na natureza a diversidade é a realidade, né? Embora a heterossexualidade seja a maioria, mas a diversidade se apresenta. Se não houver interferência, todos os indivíduos são heterossexuais, na opinião do Bieber. E o Berglet dizia, a homossexualidade nunca é simplesmente uma área doente na pessoa. Toda pessoa do homossexual é neurótica. O homossexual é um masoquista psíquico. São essas ideias aí que formataram os preconceitos todos hoje que estão na nossa sociedade. Acontece que estas ideias, em acordo com a psiquiatria da época, estavam em desacordo com a ideia freudiana original. Olha o que o Freud dizia. Vários fatores permitem ver que os invertidos, olha aqui o termo que ele criou, não são degenerados nesse sentido legítimo da palavra. Encontra-se a inversão em pessoas que não exibem nenhum outro desvio grave da norma. Do mesmo modo, encontramos-la em pessoas cuja eficiência não está prejudicada e que, inclusive, se destacaram por um desenvolvimento intelectual e uma cultura particularmente elevados. É preciso considerar que nos povos antigos, no auge de sua cultura, a inversão era um fenômeno frequente, quase que uma instituição dotada de importantes funções. Vocês vejam que a opinião de Freud está em desacordo com aquilo que afirmaram os psicanalistas pós-freudianos, porque ele dizia que eles não são degenerados. Já o Edmund Berglet e o Bieber, em sintonia com a psiquiatria, dizia que são completamente. Vocês sabem o que isso gerou? Isso teve fortes influências no movimento espírita. Isso gerou uma opinião de uma pessoa muitíssimo especial que norteou o pensamento espírita a respeito desse assunto durante muito tempo, que é do querido Jorge André, né, que é um psiquiatra espírita fantástico, que tem um excelente livro, Forças Sexuais da Alma. Mas nesse mesmo excelente livro, o capítulo sobre a homossexualidade é um capítulo muito ruim, na minha opinião. Por quê? Porque lá ele dá a opinião da homossexualidade, ele faz uma interpretação da homossexualidade à luz da reencarnação dentro desta linha psicanalítica, considerando como uma degenerescência moral, considerando como uma doença, considerando como um desvio do espírito, em função do seu passado. E isso formatou toda uma geração de espíritas, porque alguns outros chegavam a ter ideias um pouco ainda piores. Por exemplo, o outro autor que é fantástico, que é o Herculano Pires, autor de excelentes obras a respeito de inúmeros assuntos espíritas. Ele afirma no livro Mediunidade que todos os casos de homossexualidade são devidos a vampirismo espiritual, devidos à obsessão por vampirismo. E aí a gente pergunta, aonde as evidências? Aonde os fatos? Aonde as descrições dos espíritos a respeito do assunto? Mas se uma pessoa que é extremamente respeitada em todas as áreas afirma uma coisa dessa, o que essa coisa vira? Lei, verdade. É a opinião baseada em eminência. Então, as opiniões de Herculano Pires, Jorge André e alguns outros têm sido repetidas nos artigos espíritas como sendo verdade, porque inclusive são publicadas pela FEB, que é um órgão de absoluto respeito nosso, né? Seríssimo. E aí, a coisa vai se perpetuando sem crítica. Acontece que tanto Jorge André quanto Herculano Pires eram homens extremamente cultos, conheciam a psiquiatria e a psicanálise da sua época. O Jorge André era psiquiatra e o Herculano era jornalista. E estas ideias que eles apresentam são as ideias da ciência da época. Então, eles estão certos quando eles apresentam as ideias que eram aquelas correntes naquela época. O que é problema é a gente reproduzir isso hoje sem questionamento. É a gente não fazer uma releitura destas questões à luz da imortalidade da alma.
Então essa questão é uma questão importante de ser pensada, porque no Espiritismo não basta, né, um autor afirmar. Inclusive eu falo sempre no meu seminário, não acreditem em mim, porque não é o fato de eu falar que é uma verdade. São as ideias, são os fatos que falam por si. É por isso que o livro tem as bases e tem as referências, para cada um poder estudar, poder ler, tem que atender a razão, a lógica. Né? E se alguém algum dia apresentar uma explicação melhor e mais completa, eu vou ser o primeiro a adotar e a defender. Né? Porque a questão tem que ser aquela que apresenta e fala a nossa razão. Tá claro isso, gente? Aham. É. Que ele fala isso lá. É. Glória a Deus. Que bom. Boa sorte. O objetivo aqui é só deixar a interrogação mesmo. O caminho nós vamos ver agora, que nós vamos ver a interpretação espírita, tá? Mas o caminho é a gente questionar, é você perguntar. Quando o autor fala isso, está baseado em quê? Em qual reflexão, em qual ponto de vista e qual é a ideia que está por trás? Né? Se atender à lógica e ao bom senso, ótimo. Se não atender, precisa ser revisto. Seja a opinião minha, de Jorge André, de qualquer outro. Né? A questão tem que atender a uma reflexão que seja justa. E aí nós temos que entender o que é falado. Então, daqui a pouquinho a gente chega lá. É por isso que eu queria passar rápido por essa parte científica, para a gente ir logo para a parte espírita. E aí o professor Alípio fala o seguinte, olha. SOS Família. Por isso que o livro foi escrito. Né? Lá tem as várias opiniões, inclusive opiniões desses, para que cada um possa analisar e possa chegar à sua própria conclusão. Eu discordo, eu não acho que a Joana nem o Manuel apresentem opiniões que sejam diferentes, não. Eu acho que as opiniões dele é porque o que acontece muito no movimento espírita, e é um perigo, é a gente pegar uma opinião em um texto e achar que a gente sabe de um assunto. E isso a gente vê muito, sabe? A gente pegar uma fala e fala assim, olha, o espírito falando de tal, ele pensa assado, porque ele está fazendo. E a gente vai observar os textos de Emmanuel, os textos de André Luiz, e a gente vê que se a gente não estudar isso em sequência e conjugado, a gente não tem a visão global que aqueles espíritos têm. E eu costumo dizer, e vou mostrar para vocês, que as opiniões de André Luiz e de Emmanuel, elas bastariam para a gente afirmar o absoluto respeito à condição homossexual. Né? Não só o respeito, muito mais que o respeito, toda a validação da dignidade disso enquanto experiência evolutiva, né? Porque isso está expresso nas palavras dele, mas, às vezes, eu lembro uma vez que isso é muito comum, né? E a gente pegar uma fala só. É por isso que eu até coloquei uma observação no início do livro, que foi o seguinte, eu falei assim, olha, não tirem conclusões precipitadas. Né? Esse livro segue uma construção processual, significa segue a construção de uma ideia. Uma leitura específica de um capítulo ou de um momento só pode dar uma ideia completamente equivocada sobre o que o autor pensa a respeito do assunto. Né? Então, a gente, para entender de um assunto, a gente precisa ler aquele assunto em panorama. Muito bem, então vamos lá. Esses aqui são alguns dos bons livros que abordam este assunto, na minha opinião. O Vida e Sexo, o melhor deles, o Sexo e Destino também. É Além deles, o No Mundo Maior, de André Luiz. O Preço de Ser Diferente é uma visão romanceada do espírito do espírito Leonel, através da Mônica de Castro, que mostra algumas experiências homossexuais com seus significados reencarnatórios. O Além do Rosa e o Azul é escrito pelo psicólogo carioca Gibson Bastos, e é muito interessante porque ele mostra ele chama inclusive de recortes terapêuticos sobre a homossexualidade, que ele tira da prática clínica dele. E o Conversando sobre Sexualidade, o Roberto Lúcio, que é psiquiatra da AME em Minas Gerais, ele também aborda essas questões. Na questão número 202 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam: quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar.
Então, o espírito, ao longo do processo reencarnatório, ele está ora na condição de masculinidade, ora na condição de feminilidade. É por isso que eu brinquei ontem que nenhum de nós pode bater no peito para falar que é 100% homem nem 100% mulher. Porque não somos. O espírito que está 100% homem e o espírito que está 100% mulher é um espírito que está no começo do processo evolutivo. Porque ainda não teve múltiplas experiências, portanto tem aquela energia totalizada em si. Aí Emmanuel vai escrever essa observação que é muito importante. A vida espiritual pura e simples, e aí, gente, vocês vão me permitir nessa parte do estudo, muitas citações, às vezes um pouco longas, porque aí nesse campo é importante que a gente recorra à literatura mediúnica, né, para a gente poder refletir em cima dela, porque senão fica em base do achismo. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas, essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. O que ele está falando aqui para nós? Aquela mesma coisa que o Kinsey observou no comportamento sexual, não foi? Só que aqui no caso ele está falando da bissexualidade psíquica, que lá o Kinsey está falando do comportamento sexual. Né? E as coisas não têm exata correlação, porque o indivíduo pode ser bissexual psíquico sem que necessite manifestar a bissexualidade no desejo. Então, onde é que está a correlação? A correlação é o seguinte: sendo bissexuais psíquicos, o indivíduo, ao longo do fenômeno encarnatório, ele pode ciclar nas diversas identificações ao sabor de múltiplas circunstâncias diferentes, porque pode emergir do inconsciente registros, memórias, ligações e conexões que tenham a ver com aquela identidade do indivíduo passada. Então, por exemplo, uma coisa que nós temos observado que é intrigante. Tem indivíduos que não manifestam interesse, desejo sexual por ninguém do mesmo sexo. E aí, aparece uma única pessoa na vida dessa pessoa que tira ela do sério. Né? E eu tenho 3 casos, pelo menos, que eu conheço assim rapidamente, lembrando aqui de cabeça. Isso significa que a pessoa nunca teve desejo homossexual, mas a pessoa é louca, alucinada, física, afetiva e sexualmente por uma única pessoa que é do mesmo sexo, que conheceu. O que é isso muito frequentemente? São laços do passado que são reencontrados. Reencontrados na condição da igualdade. Não necessariamente almas afins, podem ser almas em condição de provas ou em condição até mesmo de débitos umas com as outras, mas que ativam uma na outra aquele potencial que dormita lá no inconsciente, que é a memória daquela ligação afetiva. Porque a ligação é entre almas e não necessariamente entre corpos. E aí o indivíduo que não teve nunca um desejo por aquele tipo biológico, aflora um desejo, porque o desejo é uma construção complexa. Né? E é muito interessante porque eu pergunto para essas pessoas assim: você tem interesse em sair dessa relação e ter relação com uma outra pessoa do mesmo sexo? A pessoa fala: não, isso nem passa pela minha cabeça. Eu não tenho interesse por ninguém do mesmo sexo. Eu tenho interesse por essa pessoa. Mas por essa pessoa, a pessoa está de joelhos no chão. É muito interessante. Então, esse é um dos fenômenos que pode ser desafiador ao longo da vida, que não significa que a pessoa precise viver. Porque a irmã Sdorf fala com muita propriedade. Ao longo da vida, nós vamos reencontrar inúmeros laços afetivos, amorosos do passado. E isso vai aflorar na forma de atração, muitas vezes. Embora ninguém precise viver aquele laço simplesmente porque ele se apresentou. Né? E também não tem nenhuma proibição para viver, porque o indivíduo pode ser livre para viver. Né? Mas ele muitas vezes está onde? Está em relacionamentos. Então, em um dos casos que eu conheço, por exemplo, é um indivíduo casado, que tem 3 filhos e tem essa atração específica por um outro homem e não consegue se desvincular, porque o outro aceita a condição de ser amante. E aí vocês vejam a complexidade do processo. Né? É numa pessoa específica. Então, essa bissexualidade psíquica, ela fala de um potencial da alma que gere em si masculino e feminino. E a construção do desejo, ela é uma construção determinada não só pela biologia, mas determinada sobretudo pelas nossas sintonias, identificações psicológicas, momento evolutivo, história e necessidades, e por aí vai. Tem uma paciente que falou assim comigo: eu nunca tive desejo homossexual. Acontece que o meu parceiro insistiu
até para a gente ter relação a 3. E a gente, depois de muita insistência, eu aceitei. E desde que eu tive, gostei e a atração por mulheres aflorou em mim. Talvez se não tivesse tido a relação a 3, nunca tivesse aflorado naquele indivíduo. Porque com certeza abriu uma comporta da alma ali, do inconsciente, das experiências passadas, né, que diz respeito à experiência dela. E que ela se sintonizou, pode ter se sintonizado por carência afetiva, por crise com o masculino no presente, porque tem muita mulher vivenciando isso, até coloquei isso no livro, né? Alguns casos, só um minutinho, alguns casos tem uma terapeuta junguiana, aliás, uns terapeutas junguianos escreveram livros a respeito da homossexualidade agora, muito interessante, chama Debates, a visão junguiana da homossexualidade. E uma das mulheres que escreve lá fala sobre a homossexualidade feminina, e um dos casos que ela apresenta, dos significados da relação homossexual, ela mostra que uma das mulheres narra que sente-se bissexual, mas que a relação com mulheres é muito mais prazerosa para ela, porque ela se sente num relacionamento entre iguais, ela se sente compensada nos direitos e deveres. Aí ela dizia assim: quando eu estava no relacionamento heterossexual, eu saía de casa, o meu parceiro saía de casa e me largava em casa, ia ter as suas coisas. Agora, numa relação homossexual, a gente sai junto, a gente faz juntas, etc. E aí ela mostra que, para ela, na opinião dela, a experiência homossexual na sua vida é mais interessante. Sabe quem tem afirmado uma coisa semelhante? Vocês assistiram Sex and the City? O filme? Quem assistiu vai se lembrar da personagem que é Miranda, uma ruiva, né? A Miranda, enquanto pessoa na vida real, ela hoje tem uma relação homossexual. E ela fala: na minha vida, a experiência da homossexualidade é opção. Porque ela fala assim: eu escolhi estar numa relação homossexual. Eu me sinto bissexual e a relação homossexual, para mim, me é mais agradável. Então, eu me sinto à vontade numa relação homossexual. E ela está até brigando, porque o povo lá nos Estados Unidos está alvoroçado com ela, por ela afirmar essa questão opção. Mas o que é isso? São as questões que afloram do desejo em função das necessidades do indivíduo momentâneo, daquilo que está vivendo. Às vezes, se numa determinada circunstância, se não houvesse em determinadas circunstâncias, nunca ia aparecer, mas não é pelo fato que apareceu que aquilo é patológico, significa que aquilo simplesmente aflorou, né, da intimidade, e vai ser de acordo com patológico ou não, saudável ou não, equilibrado ou não, de acordo com a liberdade que o indivíduo tenha para vivê-lo ou o direcionamento que ele dê. Oi? Esse é o desafio, né? E aí agora o seguinte, que eu falo é o seguinte no livro: a homossexualidade é um termo guarda-chuva. Embaixo dela cabem inúmeros comportamentos que têm significados psicológicos diferenciados. Muita calma nessa hora. Pera aí. Calma que eu vou chegar lá. Aí, a homossexualidade tem muitas definições que cabem em cada situação. Então, nós podemos ter, nessa situação, um indivíduo que é homossexual, que reprimiu a vida inteira e está se descobrindo ali, predominante ou exclusivamente homossexual? Podemos. Nós podemos ter um indivíduo que está vivenciando a homossexualidade por conta de uma experiência momentânea que ele quer por algum motivo? Podemos. Podemos ter um indivíduo que está por alguma necessidade psicológica específica? Podemos. Podemos ter um indivíduo porque está vivenciando uma experiência homossexual até por trauma, como o caso dos meninos, por exemplo, que são abusados na infância? Podemos. Como que nós vamos saber qual que é aquele caso? Só com um trabalho psicológico individualizado com aquele jovem, né? Ah, você está falando comigo? Tá, se o filho for meu, naquele momento que ele falar uma questão dele, eu vou acolher o que ele está falando para saber o que aquilo significa na vida dele. Né? E vou levá-lo a um acompanhamento psicológico para que ele signifique naquela situação. Né? E você tem razão. Você sabe o que eu acho que é o problema? Então você veja...
Quem tem que saber isso somos nós, não é eles, não. É. É. Tá, deixa eu te falar. Sabe o que é... Não, você está se expressando muito bem. Inclusive, esse caso que você está colocando e essa questão, eu oriento no livro a respeito do atendimento fraterno nas casas espíritas, como fazer, porque nós temos uma angústia que é uma angústia que a gente acha que a gente tem que dar respostas, que a gente tem que direcionar e falar para o outro o que o outro tem que fazer. Nós não temos que fazer isso. Nós não temos que falar para o outro, você vai viver ou você deixa de viver, não. Isso é decisão do outro, da vida do outro. O que nós temos que fazer nessa, em qualquer outra experiência, porque essa é só uma das múltiplas questões angustiantes que chega na casa espírita, é acolher o sujeito para que ele tenha condição de ter elementos de reflexão, para que ele possa entender o que aquilo significa na vida dele. Agora, você tem toda a razão quando você fala que o acesso a psicólogos é difícil, num sistema para a comunidade carente, etc. E aí reforça mais uma vez a importância que nós temos de, nas casas espíritas, nós estarmos capacitados para isso. Porque o que acontece nas casas espíritas quando chega é classificar essas condições todas à conta de patologia e falar para o indivíduo assim, olha, você não deve viver nada disso não, você deve canalizar isso daí para jardinagem, para as artes, para a música, etc., ou para o celibato, para a sublimação, você sublima isso, por favor. O que o indivíduo faz? Vai embora com raiva do centro espírita, né? Então, é uma situação angustiante mesmo porque ela não tem resposta pronta, e a gente gosta de resposta pronta. A gente gosta de falar assim, olha, receita de bolo, nessa situação você faz isso, nessa você faz aquilo. E não tem isso. Se um indivíduo se apresenta com uma experiência homossexual, ele vai ter que significar isso na vida dele, assim como com vários outros movimentos psicológicos que ele precisa significar. E ele tem a necessidade de significar. Pode ser uma coisa adaptada, saudável, e ele vai viver aquela questão de uma forma harmonizada? Pode. Pode ser um sintoma de uma questão que é complicada psicologicamente? Pode também. A gente só vai saber disso se aquele indivíduo fizer o trabalho do autoconhecimento, da autopercepção. E aí entram elementos muito importantes. Quais são? O diálogo em família, que muitas vezes não há, né? Porque muitas vezes os pais botam os indivíduos para fora de casa, e aí eles têm que ir buscar aonde? Tem que buscar nos profissionais de saúde, tem que buscar nos amigos, tem que buscar na internet. E na internet o que eles vão encontrar? Em geral, eles encontram o movimento gay falando assim, se você sente que é gay, viva isso porque é uma maravilha. Não é assim? E a questão não é exatamente isso. O que eu falo é que nós não temos que falar para o indivíduo nem viva, nem deixe de viver. É tão violento dizer não viva, quanto violento dizer viva. Porque pode ser que para o indivíduo aquilo não seja do momento dele. Por exemplo, imaginemos que o indivíduo reencarne, porque nós estamos falando da condição da alma reencarnada, não é? Então, imaginemos que o indivíduo reencarne com um planejamento reencarnatório para ter família, etc. Mas ele traz a bissexualidade psíquica, que pode aflorar na forma do desejo bissexual. Mas ele escolheu estar numa relação heterossexual, porque aquilo tem um sentido reencarnatório para ele. Naturalmente, na hora que aparecer o desejo homossexual, ele vai ter que fazer o que com esse desejo? Fazer o quê? Educar. Do mesmo jeito que um indivíduo heterossexual que não tem desejo homossexual, na hora que está na rua e olha para outra mulher, vai ter que falar assim, não, eu escolhi viver uma relação de fidelidade. Não é assim? Então você virar para esse indivíduo que apareceu esta tendência e falar com ele, viva, termina o seu casamento, assume, vai ser feliz, é tão violento quanto você virar para o homossexual que é predominante e exclusivo e falar com ele, você não pode viver isso. Porque nas duas condições nós estamos violentando consciências. Nós estamos violentando uma condição. Tem que dar a condição para o indivíduo entender o que aquilo significa ali na vida dele naquele momento.
Uhum. Então você vai primeiro, antes da gente ler os livros, eu desejo psicólogo, olha, você vai fazer o seguinte, então, você vai se cuidar, se apresentar primeiro, para você entender o que está acontecendo dentro de você. Estamos conversando muito. Depois de mais de uma vez ela comigo, eu falei assim, Ratinho, é isso mesmo que eu quero, porque é simples. Se é isso mesmo que você quer, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, você não tem que sair esfarelando muito. Aí eu sabia, de olho eu vou ver assim. Primeiro, você vai tomar preconceito, tem que saber que tem gente que vai te discriminar. E as pessoas não precisam, você não precisa colocar. Quando alguém quer saber que tudo bem, se você está convicto disso, você assume. Agora, uma coisa que eu vou te pedir para eu faço a minha filha. Você não se prostitui, você não entra com promiscuidade. Você tem que se valorizar e respeitar o seu corpo. Se respeitar como ser humano, é como ser espírito. É. E é interessante, né? Porque tem uma ideia corrente mesmo que a gente vê na literatura espírita que como se o homossexual fosse sempre se prostituir. Não é? Isso é uma verdade. O que você falou aí é o reflexo que a gente vê. É como se o homossexual assumisse. O Gibson Basto, no livro dele, ele cita um caso em que falaram para o homossexual assim: olha, você pode vir e frequentar a casa espírita, mas não seduza ninguém, vista-se decentemente e não se prostitua. O que é isso? É pegar os preconceitos todos da questão e projetar, né? Mas só me... Aí uma pessoa da casa de marido, uma pessoa subindo usar outras roupas, eles usam bermuda jeans, roupinha de homem e camiseta de homem. Soltinho, camiseta soltinha. Eu falei, mas quem é a roupa dele? Mas isso não é roupa de homem, é roupa de homem, sim. Que preconceito é esse? Ah, mas eu não usaria isso, tá? Mas você não usaria. Aí eu fiquei vestido, né? Só um minutinho. E uma outra questão que é interessante é o seguinte: o significado porque a pergunta da Geralda? A pergunta da Geralda traduz um sofrimento que é muito comum da gente que é atendente fraterno e está nas casas espíritas e que às vezes não tem muito sentido de ser, não. Você sabe por quê? É porque a gente tem a ideia de que a gente se deixar o indivíduo viver aquela situação, a gente estivesse condenando ele a um mal. E como se a gente estivesse induzindo ele a um mal, a uma coisa mal, que fosse ruim para a vida dele. Porque como a ideia da homossexualidade ela é uma ideia frequentemente negativa no nosso psiquismo, então a gente tem a ideia de que se eu vou estimular isso, eu vou estar estimulando um mal. E a coisa não é assim, não. E a situação é muito diferente hoje, que eu estou falando que a gente já começa a se assustar com as gerações, né? É porque eu sinto, por exemplo, uma diferença da geração nova para a minha geração muito grande. Eu tenho comentado isso com o pessoal lá na AME Minas Gerais. Por exemplo, a geração nova, essa geração que está moderna, que está querendo experimentar de tudo, eles entram e saem de relações homossexuais com uma tranquilidade que não é comum para nós. A gente traz ainda muito aquela carga daquela coisa assim, experimentou a relação homossexual, então é gay. Peraí, é gay então. Então se é gay não me contou, peraí, você não sabia, né? Então tem um rótulo de gay na testa e aquilo tem uma força e uma carga muito grande. E os indivíduos mais jovens ficam olhando e falando assim, o que é isso? Né? Porque aquilo não faz sintonia com a geração deles no significado daquelas coisas. Porque para a geração mais moderna eles têm menos a força do rótulo. Então o que eu falo para os atendentes fraternos com relação a isso é, não direcione. Não dê direcionamento, porque isso não é trabalho do atendente fraterno, do dirigente da casa espírita, da questão. O nosso trabalho na casa espírita é acolher. Acolher e orientar a respeito do que aquilo pode significar nas múltiplas significações possíveis. E o indivíduo vai buscar a resposta daquilo para a vida dele. Né? E ter a tranquilidade de poder analisar a questão de uma forma mais leve, porque vencendo os preconceitos que estão ligados ao tema, porque são esses preconceitos que muito frequentemente fazem a gente sofrer. Vamos em frente, que ainda tem muita coisa. Bom, o Jorge Andréa fala no livro Forças Sexuais da Alma a respeito dessa questão que eu já mostrei para vocês ontem, que é a questão da energia, né? Que é de você poder ser totalmente masculino, totalmente feminino, e a bissexualidade psíquica que o Emmanuel explica. Causalidade. O que os espíritos trazem na literatura mediúnica a respeito de causa? Primeiro, eles falam que pode ser uma causa da homossexualidade.
uma consequência natural do reflexo mental e emocional condicionado na vivência no mesmo sexo por muitas encarnações. Eu achava que essa era uma opinião de Emmanuel, porque Emmanuel afirma isso no livro Vida e Sexo, no capítulo 21. Mas essa opinião, na verdade, é de Kardec. Revista Espírita de 1866. Pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, do qual a marca permaneceu nele. Não é senão a que ocorre a um certo grau de adiantamento e desmaterialização que a influência da matéria se apaga completamente e com ela o caráter dos sexos. Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Muito interessante, né? Nós entendemos que essas anomalias aparentes se referem às questões das identidades sexuais. E acho até muito interessante essas anomalias aparentes ser um termo muito parecido com sexualidade dita normal que vem na literatura do Chico, né? Porque ambas fazem referência a uma avaliação da sociedade de uma época. Porque a anomalia aparente é aquilo que a sociedade daquela época considera normal. E sua sexualidade dita normal é aquilo que a sociedade daquela época dita como sendo normal. Explicaria também. Exatamente. É essa a situação. Né? Explica os casos de transexualidade, mas nem todos os de homossexualidade. Agora, no caso de transexualidade, pelo sofrimento que está presente, parece que tem uma questão a mais aí no caso expiatório. Que está para a gente para ser compreendida mais profundamente. Aí Emmanuel no Vida e Sexo vai falar assim: a face disso o quê? Da bissexualidade psíquica que ele acabou de dizer, a individualidade em trânsito da experiência feminina para masculina ou vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços da feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese ao corpo de formação masculina que o segregue, verificando-se análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível em vista do exposto, que o espírito no renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. Então aqui Emmanuel dá um passo além. Enquanto Kardec fala que o espírito mantém a predisposição de várias encarnações, que só pouco a pouco ele perde, Emmanuel fala que o espírito pode, que isso realmente, ele confirma o que Emmanuel fala, o que Kardec fala, mas ele acrescenta, o espírito, isso acontece ao espírito nos casos de tarefas específicas e obrigações regenerativas, né, que induzem. Agora, como que isso se dá na indução para que isso aconteça, nós não sabemos, né? Se isso é feito no perispírito, se é uma indução psicológica, se isso é uma vontade consciente do espírito, se isso é uma preparação do corpo em termos de biologia, isso é o que está para ser descoberto ainda. Outra causa, eles falam que pode ser uma condição facilitadora da missão espiritual. E aí tem um detalhe muito interessante, né? Porque eles citam que a questão da dedicação a causas superiores, né, que essa condição facilitaria, com o indivíduo tendo mais dificuldade da vivência da sexualidade. E aí nós temos que novamente contextualizar, porque o livro foi escrito numa década em que a repressão sexual era muito grande. Agora, hoje, isso não é mais a realidade. O indivíduo que reencarna hoje homossexual, ele tem muitíssimo mais facilidade para viver a sexualidade do que o indivíduo que reencarnou no tempo em que o livro foi escrito ou anteriormente a isso, em que naquela época era quase que a totalidade uma repressão mesmo, o indivíduo canalizava essas questões. Então, nós ficamos hipotetizando o seguinte, aí a hipótese de nós. Será que existiria outra questão dentro da condição homossexual que facilitaria a missão espiritual? Por exemplo, eu tenho um amigo que é médico que ele faz uma observação seguinte, ele fala, olha, Andrei, é interessante observar porque eu encontro uma amorosidade nos homossexuais, em alguns homossexuais masculinos, que acho que é um grande aprendizado para a heterossexualidade. Porque é uma questão que não existe no masculino. E aí eu fico observando, isso não existe em todos os homossexuais masculinos, né? Então não é uma coisa que a gente possa generalizar. Mas será que essa conjugação de masculinidade e feminilidade, ela facilitaria uma sensibilidade do espírito para expressar uma característica
do afeto ou do sentimento com mais facilidade? Será que essa condição facilitaria, tem alguma ligação com a glândula pineal e que facilitaria o contato na mediunidade, já que nós observamos no candomblé, na umbanda e mesmo no espiritismo que muitos dos médiuns são homossexuais? Será que essa condição tem alguma coisa a mais do que simplesmente aquilo que nós temos interpretado da repressão sexual? Né? E isso daí fica uma provocação para a gente pensar juntos, né? Porque não tem resposta não. Outra condição que André Luiz coloca, uma situação provacional e expiacional decorrente do abuso das faculdades genésicas e do sentimento alheio. Olha aqui os textos. Ação e reação. A mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si mesmo terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, saiba edificar no ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Uma possibilidade expiatória e, ao mesmo tempo, regenerativa, porque, estando naquele sexo, o qual menosprezou, tem a possibilidade de senti-lo de forma mais intensa. Agora, é interessante, porque as pessoas utilizam muitas vezes esses textos para falar que o indivíduo é, então, perturbado do passado e que, por isso, ele deve não praticar a sua vivência homossexual, porque isso seria mais perturbador. Aí é uma falácia, né? Aí é uma conclusão retirada que não exatamente tem uma correlação. Porque quando eles falam de infortúnio da emotividade, quando a gente estuda a psicologia do homossexual e vê a dificuldade que o homossexual tem para poder afirmar a autoestima, para reconhecer-se adaptado no seu corpo, né, no sentido daquele desejo diferenciado, para se afirmar homossexual numa sociedade homofóbica. Isso é expiação para lá de sobra. Né? Isso é expiação para lá de sobra. Isso é a teia do infortúnio, da emotividade, desse conflito enorme. Porque até que o indivíduo se reconheça homossexual e chegue a vivenciar a homossexualidade de uma forma equilibrada, com uma autoestima bem fundamentada, nos casos dos homossexuais que são predominantemente ou exclusivamente homossexuais, isso daí muitas vezes vai longos anos de trabalho psicoterapêutico, de trabalho espiritual intenso na vida do indivíduo, né? No caso do homem, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe. Vocês veem que eles falam do desconforto psicológico, no sentido de estar naquele corpo que menosprezou? Essa que é a condição expiatória. Tem nada a ver com praticar ou deixar de praticar, porque isso é outro setor da experiência. A questão é a intimidade emocional. Muito bem. Olha a fala de Emmanuel, que linda. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento, na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. O que ele está dizendo aqui? Que ser normal ou anormal do ponto de vista espiritual é ser útil ao bem ou estar sintonizado com o mal no jogo da vida social. Porque enquanto seres divinos, nós estamos sintonizados com o bem e estamos normais segundo a lei divina quando nós estamos sintonizados com a lei, e estamos anormais quando nós estamos sintonizados com o quê? Com o mal, que é a negação da lei, né? Aí, esse texto, eu acho que ele bastaria. É o texto do Sexo e Destino, de André Luiz. Né? Eu falo que esse texto bastava para a gente fazer uma análise inteira da homossexualidade. Acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais, quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças achacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas. Olha só.
porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas com necessidade de mentir incessantemente para viver, sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. Não é lindo esse texto? O que Emmanuel está dizendo? Vai chegar um momento em que nós vamos dar direitos iguais a homossexuais e a heterossexuais para que sejam aquilo que podem ser, que devem ser, que sentem ser. Só que quando a gente fala da questão da homossexualidade, a gente entra no campo mais complexo por conta dessas múltiplas experiências. Mas se o indivíduo se sente predominante ou exclusivamente homossexual, não há justificativa dentro do conhecimento espírita para a gente afirmar um discurso de repressão. De que o indivíduo não deve se aceitar, não deve se amar, não deve se gostar, né, ou não deve viver. O problema é que quando a gente fala deve viver ou não deve viver, a gente fica pensando no conjunto completo, né? E aí entra a questão sexual, que é um tabu, e que muitas vezes gera questões complexas. Acontece, gente, que a questão sexual ela é uma decisão íntima, pessoal e intransferível. Nenhum de nós tem que dar palpite em nada disso, não. Muitas vezes a gente vê a questão do sexo anal ser utilizada dentro do movimento espírita como justificativa, para explicar que o homossexual não deve ter sexo, porque isso seria desequilibrante, porque não tem harmonia fisiológica. E isso é parcial verdade, porque não tem mesmo ali uma questão fisiológica que seja adequada para o encaixe como existe entre macho e fêmea. Acontece que sexo é uma coisa muito mais ampla do que fazer um sexo genital de penetração ou não. Todo corpo é erógeno, todo corpo é sexual. Um toque é sexual e pode despertar desejo e prazer, né? Então, a questão sexual ela é pessoal de cada um. Vocês já viram alguma vez alguma palestra em casa espírita dizendo para o heterossexual que posição sexual que pode fazer, que prática sexual que é saudável? Já viram? Não tem. Por que não tem? Porque não é tabu. O heterossexual pode fazer o que ele quiser. Acontece que a doutora Carmita Hábito narra na sua pesquisa que 28% dos homens e das mulheres entrevistados assumem fazer sexo anal. E aí? Ah, mas homem pode. Homem com mulher é bonito. Né? Se bobear, sai uma coisa desse tipo. Porque a heterossexualidade pode, o homossexual é que não pode. A questão é que nós não temos que falar o que pode e o que não pode. Isso é de cada um, é do corpo de cada um, é da fisiologia de cada um. Se faz sexo oral, você não faz. Se faz sexo anal, você não faz. Se toca aqui, se toca ali. Isso é da dinâmica de casal. Para uns uma coisa vai ser aceitável, para outras não. Para um vai ser feito com docilidade, para outros não. Não é assim? Eu, como médico, muitas vezes atendo mulheres no consultório que estão verdadeiramente machucadas pelos seus maridos no sexo fisiológico. Como é que é isso? Né? Então, só utilizar essa justificativa é a gente se ancorar num preconceito secular para afirmar uma coisa que não tem, na nossa interpretação, base dentro da lógica espírita. Porque quando os espíritos dizem aqui que os indivíduos se tornam hipócritas com necessidade de mentir incessantemente e que isso é induzido pela sociedade e que isso é um mal, né, como eles estão dizendo nesse texto, está dizendo que eles deveriam estar numa condição de naturalidade para viver aquilo que deveriam viver, né? E a vivência dentro do campo da sexualidade, como diz Hermance Dufour, é uma coisa pertinente à consciência de cada um. Cada um sabe o que lhe convém e o que não lhe convém, né? Dentro disso, Hamed nos diz: em certas circunstâncias evolutivas encarnamos como homem, em outras como mulher, e ainda em determinadas oportunidades de aprendizagem e renovação, o espírito pode vir ocupar uma vestimenta corporal oposta à tendência íntima que vivencia. O fenômeno é análogo ao que se refere à área masculina, tanto quanto à feminina. Independentemente da forma de sexualidade que estamos vivenciando no presente, procuremos aceitá-la em plenitude, visto que há sempre, em qualquer condição, a oportunidade de adquirirmos experiências e, por consequência, progredirmos espiritualmente, vencendo desafios e promovendo realizações. Devemos, assim, viver em paz com nossa experiência sexual atual, valorizando nosso aprendizado e, em tempo algum, culpar-nos ou atribuir culpa a alguém. Muito bonito esse texto, né?
de outro autor consagrado e respeitado do nosso movimento. Então, se um homossexual aparecer na casa espírita e ele se diz, como ele disse para a nossa companheira, né? Eu sou, isso é algo mesmo que eu tenho que pensar, tem sentido, e é assim que eu sou, é assim que eu me sinto, é assim que eu me sinto desde pequeno. É predominante ou exclusivamente homossexual? O que nós podemos fazer no atendimento fraterno? Acolhê-lo com amor para que ele se aceite como é. O que ele vai fazer da experiência dele, se vai ter relacionamento, se não vai, se vai ter parceiro, se não vai, parceiro ou não vai, isso é dele. Tem que se amar e se gostar como é, como pode ser, como a sua encarnação e o seu momento encarnatório mostra. Porque uma boa parte dos homossexuais não dá conta de ser diferente, nem precisa. É aquilo que veio para ser mesmo, naquela condição. Né? Basta que a pessoa aprenda o quê? Aquilo que o heterossexual também precisa aprender. A dignificar a experiência humana. E como que a gente dignifica a experiência humana? Através do direcionamento das nossas condutas para o bem pessoal e coletivo em qualquer circunstância que a gente esteja. Né? E quanto mais autêntico e natural é o indivíduo, quanto mais ele lida bem consigo mesmo, mais liberdade ele tem para fluir nessa vivência, ser espiritualmente e socialmente produtivo. É. É muito difícil eu chegar no shopping, por exemplo, e ter duas mulheres se beijando e ela ter licença do outro. É. Dois homens se beijam e meu Deus. É, mas isso é porque tem na nossa cabeça que isso é uma normalidade, né? E que os homossexuais têm que fazer isso em oculto, num espaço que não seja público. Porque se estiver fazendo público, vai estar afrontando a maioria hétero. É, ótimo. E basta isso. Basta que nesse momento você conscientize-se disso, né? Quando a gente faz aquele exercício no começo, é para isso. É para reconhecer aquilo que a gente dá conta ou não. Aí, gente, tem uma coisa interessante. O psicanalista Fleschner, ele fez uma pesquisa com heterossexuais que foi muito interessante. Ele propôs a um grupo de heterossexuais, eu descrevo isso no livro, que ficasse durante um mês andando e convivendo, só se referindo a todas as circunstâncias da sua vida na primeira pessoa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se ele saísse com a sua esposa ou com seus filhos, ele deveria ignorá-los e contar os casos sempre falando eu fiz, escondendo aquela vida afetiva que tem. E o grupo de heterossexuais fez essa experiência e ao final de um mês disse que era absolutamente insuportável viver daquela maneira. E aí ele falou, bom, é assim que os homossexuais têm que viver. Escondendo as relações, escondendo que tem um parceiro, não podendo contar, não podendo dizer, não podendo trocar afeto em público, porque a maioria heterossexual impõe que a norma é a heterossexualidade, então, por favor, vocês não venham nos chocar com a sua diferença, não. Né? Então é ótimo, honesto que você constate isso no seu coração, porque você pode, a partir de agora, ter a oportunidade de trabalhar isso, porque esse sentimento que nós temos, ele é construído em cima de preconceitos seculares. E aí que está a liberdade do espírito, porque a gente escolhe manter ou a gente escolhe modificar a partir do momento que constata.
Mas você sabe, E quantos É, homens também são, Só que exatamente. incomoda porque são os mesmos. É porque às vezes nós não temos condição de falar do preconceito que é o preconceito real e aí transfere para uma outra característica. Agora tem uma outra questão também que é interessante a esse respeito, que é o seguinte: essas gerações mais novas, elas estão se sentindo muito mais livres. E aí também acontece de ir para um pêndulo, quando sai de um lado, vai para o polo oposto. Não é assim? Antes de chegar no equilíbrio. Então nós temos hoje também muitos homossexuais exagerando na sua expressão afetiva porque é, na verdade, o extravasamento de uma coletividade de muito tempo, né? Exatamente. E que vai depois voltar. Porque representa também para esses que estão exagerando uma falta de uma autoestima também bem ajustada. Porque o indivíduo, quando está com uma autoestima, quando está em contato com o seu eixo, ele não precisa te chocar e nem precisa te chamar a atenção. Agora, a gente tem que parar e pensar nisso, porque a gente acatou séculos de domínio da mulher. Agora que a mulher afirmou o seu valor, acabou o preconceito, todo mundo acata. E a gente tem séculos de opressão sobre as minorias, né? Quaisquer minorias, e a homossexualidade é uma delas. E agora que a homossexualidade está resgatando seu valor e vendo todos os direitos sendo validados, o direito do casamento, da adoção, dos direitos sociais, e isso é uma constante, um contínuo na sociedade que não vai ter volta, porque isso é da cidadania, é do direito constitucional mesmo, vão cada vez mais se sentir no direito. Eu outro dia fui a um show lá em Belo Horizonte, era um show de uma cantora normal, de uma música popular brasileira, né? E no show havia uns casais gays se beijando com a maior tranquilidade, no meio de todo mundo. Eu, que acabei de escrever o livro sobre o assunto, fiquei chocado. Fiquei olhando e falando assim, gente, mas que naturalidade deles, que coisa interessante. Ao mesmo tempo, eu estava me sentindo um pouco constrangido por eles, né? Apropriada mesmo, porque eles não estavam nem aí, mas nem aí mesmo. E não tinha nada de chocante no comportamento, a não ser o fato de serem pessoas do mesmo sexo trocando afeto. E era afeto, não era aqueles beijos escandalosos de as pessoas se engolirem. Eram beijos afetivos, né, de casal mesmo. E isso vai acontecer cada vez mais. Então, minha filha, você se prepare. Então, assim, eu também sou mãe, tenho 3 filhos. Então, é uma analogia. Nos preocupa muito nós essa questão da sexualidade dos nossos adolescentes e a questão também das drogas. Então, uma analogia, assim, que, se eu estiver errado, você me corrige. Nos preocuparia muito, deixaria realmente uma atenção muito grande, mas, mãe, estou experimentando drogas. Ou vivenciando drogas, isso aqui não, aliás, isso não se fala. Você se descobre, você verbaliza. Já começa por aí. Você falar da sexualidade verbalizando já é um choque. Aí está a nossa hipocrisia quanto ao sexo. Porque tem coisas que eu prefiro não falar, eu finjo que não sei, você finge que não meto essa coisa. Mas são 2 situações que tem com os pais. Mas vejam bem, se a gente descobre que o filho nosso está no mundo das drogas, mesmo, o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiramente procurar dizer pode ou não pode? Chegou um momento que não tem mais o que dizer se pode ou não pode. Tentando fazer uma analogia. E aí você vai fazer o quê? Você vai procurar médico, você vai procurar o médico, você vai procurar psiquiatra, vai procurar tratamentos com pessoas adequadas, além do lado espiritual, o equilíbrio, né, do equilíbrio, do conhecer a ti mesmo, porque quais são as consequências disso tudo. Então, não estou colocando as drogas no nível da homossexualidade, mas a preocupação de mãe, como a mãe Nós vamos chegar aqui na... Nós vamos chegar aqui na questão da família e eu vou querer falar dessa questão do sentimento que as mães e que os pais têm. Deixa eu só passar para frente e depois eu abro para perguntas, porque tem algumas coisas que eu ainda quero mostrar para vocês antes da gente encerrar e o tempo está escasso. Olha o que o Hamed fala aqui, gente. Podemos cobrir os impulsos sexuais com o manto da simulação. Substituímos-los por outros, inventamos desculpas e álibis convincentes para ocultá-los de nós mesmos e dos outros. Porém, eles não desaparecem. As mutilações de qualquer gênero são sempre uma repressão cruel e violenta às leis naturais da vida. No entanto, todos nós somos convocados a planejar uma vida sexual equilibrada. A abstenção imposta gera desequilíbrio, mas a educação, aliada ao controle e à responsabilidade, será sempre a meta segura para o emprego respeitável e nobre das forças sexuais.
na mesma lição que ele falou da autoaceitação. Isso é muito interessante, né? É muito interessante porque a gente pode ver também que muitos indivíduos podem escolher não ter vida sexual e afetiva para dedicar-se ao ideal. E são aqueles que o Evangelho chama os de eunucos por amor de Deus. E esse, segundo Emmanuel, dá um salto evolutivo muito grande quando conseguem fazer isso. Mas isso, gente, é para espírito capacitado que escolhe fazer isso conscientemente. Não é para ser imposto para todo mundo que tenha qualquer condição que a gente julgue anormal, né? Isso é para quem dá conta disso. E quando dá conta, maravilha para ele. É o caso de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa, de um Chico Xavier, de vários outros. Mas, para mim não é. Não sei se para vocês, né? Talvez seja para qualquer condição, né? Mas a gente ainda está no nível do terra-terra aqui, em qualquer experiência. E precisa aprender a lidar com isso com equilíbrio. Por quê? Porque a vida afetiva... Por que os homossexuais têm direito à vida afetiva, gente? E o que tem de bom nisso? É a vida afetiva que gera a nutrição espiritual de dentro. É a troca de alma, de partilha. Quando a gente tem uma relação de casal, não tem ali só troca física, não. Ali tem troca de confiança, de reciprocidade, de interesse, de conjunto, de comungação de ideais, etc. E é exatamente por a gente prescrever aos homossexuais a vivência exclusiva da sexualidade, de qualquer afetividade nos guetos, que a coisa fica reduzida a algumas pessoas cheias de baixa autoestima vivendo explosão sexual, né, e uma sexualidade hipertrofiada. Porque lá, naquele ambiente, é isso que vão encontrar. Agora, quando as pessoas têm o espaço para poder viver a sexualidade de uma forma mais natural, elas podem trocar. Vocês já pensaram como seria se a gente pudesse receber nas casas espíritas os casais gays com a naturalidade, com tranquilidade? Né? Com a mesma naturalidade que recebe os casais heterossexuais? Aliás, nós podemos. Se a gente pudesse, não. Nós podemos. Né? Vocês já imaginaram quando nós fizermos isso, na que a gente vai vivenciando com naturalidade? Como que essas pessoas vão ser produtivas, vão ser úteis para o próprio grupo? Porque no preconceito perdem os dois. Perde aqueles que não têm a oportunidade de participar, que deixam de ser amparados e socorridos, e perdem aqueles que não... O grupo espírita que não vivencia a riqueza e a potencialidade da diversidade. Né? E isso é muito significativo. E essa relação de energia que o Jonathan levanta as polarizações? Ah, ótimo isso. Eu tinha lembrado aqui durante a resposta de alguém para falar depois e esqueci. Isso, dentro daquilo que ele mesmo utiliza, não faz sentido. Né? Ele, como se diz, ele dá um tiro no próprio pé com essa argumentação. Porque não foi ele mesmo que explicou como que nós somos psi-x, psi-y, que nós temos a bissexualidade psíquica? Dentro de nós não existe só uma polaridade. Quando um homem está relacionando com uma mulher, não é um masculino relacionando com o feminino. É um conjunto de masculino e feminino relacionando com um conjunto de feminino e masculino. Naquilo que Emmanuel falou, com predominância masculina no homem, predominância feminina na mulher. Tanto que nós vamos ter um homem que é mais ativo com uma mulher que é mais passiva, ou uma mulher que é mais ativa com um homem mais passivo. Mulher ativa com homem ativo, você sabe o que dá. Né? Dá crime, dá choque. Não dão conta, porque é a mesma polaridade. Nos homossexuais é a mesma coisa. O homossexual também traz o masculino e o masculino e feminino. Né? E vão conjugar isso de forma complementar, buscando pessoas que tenham características de personalidade e de vivência, e a característica de personalidade traduz a característica energética, complementar. Então, não faz sentido. Eu discuti isso com o Roberto Luz, que é meu amigo pessoal, e é um dos que era defensor dessa ideia, e ele pediu o livro dele para a União Espírita Mineira para rever, para poder modificar a resposta. Porque ele falou, realmente não faz sentido, porque não é a biologia que dá a natureza da energia exclusiva, é a natureza do espírito no seu conjunto espiritual reencarnatório. Bom, isso aqui eu já falei. Homossexuais e família. Nós temos que considerar uma coisa muito importante quando a gente fala disso, gente. Primeiro, quando aparece um homossexual na família, nós temos que entender que esse homossexual faz uma verdadeira bomba atômica nessa família. Por quê? Porque ele faz desmoronar uma série de expectativas, idealizações, interesses, sonhos que os pais têm com os filhos. E isso que é muito difícil dos pais lidar. Quando os pais pensam em aceitar a homossexualidade dos outros, pensam logo na dos seus filhos e pensam assim, gente, mas é uma renúncia muito grande para mim. Muitos pais até aceitam a homossexualidade do filho, mas morrem de vergonha que o filho conte para o outro. Que o filho conte para qualquer coisa, porque aí os outros vão comentar que ele tem um filho
ou uma filha homossexual. O que significa? Que tem um defeito, que ele errou, que teve um problema na família, porque aqueles preconceitos históricos todos estão na cabeça dos pais. Então, os pais sofrem muito. Na hora que aparece um indivíduo homossexual na família, tem uma dor que é real. É uma dor de luto, é uma dor de morte. Morre aquele filho que conheciam antes e vai nascer um filho novo. Que os pais precisam aprender a amar e a reconhecer. E, inclusive, os homossexuais precisam aprender a respeitar essa dor dos pais. Porque essa dor é real e essa dor é duradoura. Ela dura um determinado tempo. É por isso que a Edith Modesto, que foi uma mãe que passou por tudo isso e sofreu para burro, criou um grupo na internet exclusivo para pais de homossexuais. Só entra pais de homossexuais nesse grupo. Porque é um grupo que ela acolhe os pais com amorosidade. E ela, inclusive, escreveu alguns livros, como, por exemplo, Mãe Sempre Sabe, e outros, para os pais lidarem com todos esses conflitos que lidam. Porque os pais ficam jogados numa dor muito grande. Aí um dia uma mãe foi na casa espírita que a gente fazia parte, olha como é que os espíritos atuam. Desejando falar do seu sofrimento porque o filho era homossexual. Aí os espíritos escreveram assim para ela: meu filho, minha filha, a situação que você nos traz, se olhada isoladamente, é amarga como fermento. No entanto, no contexto do bolo, é ela que dá o crescimento. Tenha paciência que você vai entender o papel disso na sua vida. Um bandido do que ser homossexual. É. Exatamente. O Roberto Lúcio, meu amigo, veio me contar o caso de um paciente dele, que tem um filho esquizofrênico e tem outro com transtorno bipolar, ambos com um transtorno gravíssimo, e eles conversando lá numa sessão de casal, o casal com ele, né? Não sei o que ele comentou lá do filho, a esposa comentou com ele: ah, mas ainda bem que não é homossexual, né? Porque se fosse que você ia sofrer. Aí o Roberto ficou olhando e falando assim: quer dizer que se fosse homossexual que ela ia sofrer? Tem um filho esquizofrênico, tem outro com transtorno bipolar, os dois em crise gravíssima, e se fosse homossexual é que ia ser o problema. Então vocês vejam como que esses... O mundo tem dó, exatamente. O homossexual é considerado safados, né? Sem vergonha, sem caráter. A culpa é dos pais que erraram no processo de educação, e por aí vai. O que nós precisamos entender à luz da reencarnação é que não aparece uma circunstância numa família por acaso. Nenhum indivíduo está no acaso numa família. A família é formada por um grupo de indivíduos afins. Uns pais não vão ter um filho homossexual à toa. Aquele filho não caiu ali de paraquedas. Muitas vezes, inclusive, aquele filho homossexual vai ser o catalisador de mudanças significativíssimas naquela família que de outra forma não ocorreria. E às vezes vem idealizado até com isso, né? Posso. Mas tem tudo no livro. Mas eu te falo, eu te conto. Pode falar. Claro, o que que... É assim que a gente mantém a obra. A renda toda da obra. Acontece, conheço. Desencadeou uma coisa. Sim, e às vezes esse pai reprimiu a vida inteira. E às vezes reprimiu em função da família, daquele projeto, mas às vezes chega lá naquela época, lá na frente, os filhos estão criados, a relação um com o outro já está dançada há muito tempo, e aí aquele sentido daquela relação já se perdeu, e aquilo ali já virou um divórcio natural, e o indivíduo vai caminhar para outros caminhos na sua vida. Se aceita com naturalidade, né? Mas às vezes é fonte de grandes conflitos aí. Então nós temos que entender que o homossexual na família, ele muitas vezes constela a necessidade da família inteira. E precisa ser entendido nesse contexto, tá? Para que possa ser aproveitada a oportunidade de crescimento ali. Embora seja um desafio, né? Como a Geralda perguntou e colocou, muito bem colocado, que na hora que aparece, a gente não sabe mesmo como agir. Né? Esses dias mesmo eu recebi esses dias agora, né, uns 2 meses atrás, recebi uma mãe vindo com 2 meninas que começaram a se envolver na mocidade. E pais muito controladores, muito ferrenhos ali no controle dos filhos. Vocês imaginam quanto isso não questionou
mas botou em xeque toda a relação dela com a filha, com os filhos, com a vida. E eu falei, olha, aproveita isso, porque amanhã sua filha sai dessa relação, se for o caso, e tem uma relação heterossexual, e casa, e está nem pouco se preocupando com a relação que teve, e você aproveitou essa experiência para entender o sentido que isso teve na sua vida. Né? Não fica agora querendo obrigar essa menina a definir se é homossexual, se não é, se fica, se não fica. Acompanha, ela já está em tratamento psicológico, tratamento médico, né? Para entender o significado disso na sua vida. Vive você. Aí a mãe foi procurar terapia. Né? Porque é isso que é importante, é cada um entender e extrair a lição ali daquele processo. Oi. É verdade. Muito bom. Se pra mim estou sozinha, ver alguém se acariciando, é terrível. Então, por que o outro não pode? Se eu estou bem, bebê, seja homossexual, seja hétero, é ótimo. Se eu estou mal, qualquer um que está se acariciando, eu vou estar mal. Muito bem. Amém. Pena que você não me contou isso antes. Eu teria botado isso no livro. Mas a partir de agora faz parte do seminário essa fala, tá, Ismênia? Eu te cito, tá? Segundo a Ismênia do Espírito Santo... Aí, ó, ficou até bonito. Ismênia do Espírito Santo. Gente, com relação às religiões, é muito importante... Muito boa essa colocação dela. Porque o preconceito é muito mais profundo, né? Vocês já pensaram nas pessoas que não têm condição de ter sexo? As pessoas que estão, por exemplo, paraplégicas, que têm alguma situação de impedimento sexual, né? Tem muitas situações aí que são preconceito na nossa sociedade. É muito legal a gente perceber que a situação da homossexualidade é só uma das muitas que questiona os inúmeros preconceitos que a gente não pensa nas nossas vidas, né? E que vale a pena a gente pensar. A religião, gente, eu gosto muito dessa imagem porque essa imagem representa todo o sofrimento de culpa, de medo que muitos indivíduos têm em relação à religião. Você tinha uma coisa que você queria falar? Eu ia perguntar sobre o livro do Roberto Mesquita, que fala da retroalimentação. Isso, tá, beleza. Então, esse homem está com culpa diante da cruz, né, com medo. E muitas religiões pregam que a homossexualidade é uma coisa do demônio, é uma coisa prejudicial. E eu acho que no Espiritismo a gente só mudou o termo, né? Quando Herculano Pires fala que é vampirismo obsessivo, é a mesma coisa que demônio, não é? Que vem do demônio. É só mudando a fala. E a gente tem que tomar um cuidado com essa ideia. E eu trouxe um texto lindo para vocês, que eu acho que faz todo sentido. Aqui é o caso do Robério, do livro do Dr. Odilon, que eu já citei. Olha o que o Gilles Dugal falou no jornal L'Actualité. Sou católico, tenho 28 anos e sou homossexual. Quando levava uma vida promíscua, a igreja me aceitava, me absolvia de vez em quando. Agora que amo verdadeiramente meu parceiro, a igreja fechou suas portas e não me absolve mais, porque vivo numa situação de pecado que não quero abandonar. Isso foi o que me disseram. Isto me obriga a viver de costas para a igreja, porém vivo de frente para Jesus e sua mensagem de amor e libertação. Porque a castidade absoluta não é para mim, e me recuso a viver na solidão porque descobri a riqueza que existe no verdadeiro amor. Nós vamos querer que as pessoas falem isso do Espiritismo? Sou espírita, vivo de frente para Jesus, mas de costas para o movimento espírita, porque me recuso a me comportar? Tem no livro? Tem no livro, tem. Todas as citações da palestra estão no livro, tá? Menos da Ismênia, que vai para a segunda edição. Então isso é muito bonito. Nós temos que entender uma coisa: aceitar os homossexuais na casa espírita, dar-lhes os direitos de trabalho e de manifestação não é caridade, é dever. Nós muitas vezes falamos que temos que ter caridade para com os irmãos perturbados. A grande maioria dos livros espíritas fala isso. Isso é falta de caridade. É falta de valorização da riqueza da diversidade. Dar direito é presunção e é prepotência, né? É da arrogância e da nossa vaidade, do nosso orgulho. Nós temos que ter a exata noção de que o direito do homossexual trabalhar e viver na casa espírita com o mesmo nível de dignidade dos outros é dever diante de uma condição que deve ser bem compreendida à luz da reencarnação.
e nós não temos que colocar obstáculos a essa circunstância. Então tem que mudar completamente o discurso. Não é caridade porque eles podem fazer, é porque eles têm direito de cidadania e devem ocupar o seu lugar como qualquer outro deve ocupar. O Vladimir Lisso, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, uma vez contou que colocou uma travesti para dar passe lá, porque estava frequentando a casa e indo e tinha um comportamento saudável. Olha que atitude de vanguarda, não é? Se ela quer se travestir ou não quer se travestir, isso é uma questão que diz respeito às questões psicológicas que são delas, que não necessariamente significa desequilíbrio no sentido da energia que se pode transmitir para o outro na tarefa do passe. O equilíbrio é como a gente honra a vida ou não na dignidade da conduta nossa moral, de como que a gente usa ou não a nossa energia que está contaminada ou não pelas nossas questões, tá? Deixa eu só continuar e eu passo para vocês. Eu penso o seguinte, que também, Gente, vocês não vão me deixar terminar. não, se abrir a nossa amizade, a nossa casa, o nosso coração, na vida, porque aí a gente presta atenção. A gente não sabe muito para cá, porque a gente não tem essa vivência no nosso cotidiano. Então, quantas pessoas é que tem realmente amigos que vivenciam, que trabalham? Sem dúvida. E às vezes não convive, não vai em casa, né? Sem dúvida. Sabe o que a gente precisa fazer à luz do Espiritismo, gente? A primeira coisa é começar a conhecer as pessoas como elas são, né? A primeira coisa que a gente devia fazer antes de julgar era sentar com alguém que tem uma condição que é julgada diferente da nossa e perguntar assim, como é que é isso na sua vida? Me conta. Como é que é ser homossexual? O que você sente? Como é que é isso? O que passa pelo seu coração? Como é que isso surgiu? Quem já fez isso aqui? Né? Olha aí. Nem 10% de nós que estamos aqui, né? Às vezes só quem teve um familiar ou alguém que chegou e assumiu a homossexualidade aí pergunta mais interrogatoriamente do que com a vontade de aprender. Então seria bom que a gente fizesse isso com a oportunidade de conhecer algo que é novo, algo que é diferente, né? Da riqueza humana. Os Espíritos escreveram uma mensagem para nosso seminário de lançamento através do Roberto Lúcio lá na Meng, que me emocionou muito, porque eles escreveram uma mensagem dizendo assim, olha, a dinâmica natural da vida é a diversidade. A uniformidade é que é a exceção. Se vocês observarem a natureza, ela é diversa e ela é dinâmica. A gente é que tenta uniformizar tudo para tudo ser igual. O Filho de Deus, ele é igual no direito de ser Filho de Deus e de se expressar na vida. Mas o contexto reencarnatório, ele permite uma diversidade muito ampla, muito rica e muito vasta, né? Que a gente precisa aprender a validar. Então, esse daqui é uma foto que eu tirei lá na Suíça. Na verdade, esses cartões são da Alemanha, que são dois países que estão muito à frente nossa nessa questão, e são dois cartões à venda na livraria normal de casamento, né? Como é que chama isso? Você mandar seus votos pro casal gay que está se casando, né? E é muito interessante, porque são dois homens vestidos de homem e são duas mulheres vestidas de mulher, né? Embora a outra ali esteja de pretinho, lembrando o homem. Aí resolveram perguntar a Emmanuel se dois homens e duas mulheres podiam casar. Porque tem gente que acha que o Espírito falou é lei. Não é porque o Espírito falou que pode ou deixa de poder que é lei. É porque tem lógica o que ele fala ou não. Não é assim? A gente não respeita o Chico, não é pela lógica da obra dele, do Emmanuel e do André Luiz? Não é porque simplesmente veio, né? Aí, olha a resposta de Emmanuel. Será lícito duas pessoas do mesmo sexo viverem sob o mesmo teto como marido e mulher? Resposta. A esta indagação, o codificador da doutrina espírita formulou a questão 695 em O Livro dos Espíritos, com as seguintes palavras. O casamento quer dizer, a união permanente de dois seres é contrária à lei natural? Os orientadores dos fundamentos da doutrina espírita responderam com a seguinte afirmação. É um progresso na marcha da humanidade. Os amigos encarnados no plano físico, com a tarefa de sustentar e zelar pelo cristianismo redivivo na doutrina espírita, estão aptos ao estudo e conclusão do texto em exame. Ô, gente, isso é coisa de espírito elevado, não é? Isso é porque ele é educado, porque se fosse eu ia falar assim, ia dar uma... né? O que ele está dizendo aqui? Olha, não é por eu falar que é ou que pode ou que deixa de poder. A doutrina espírita já mostra aqui há muito tempo. A união de dois seres é uma marcha no progresso da humanidade. Está falando que dois seres que são esses? E é muito interessante observar isso, viu, gente? Os espíritos utilizam na codificação kardeciana e nos textos de Emmanuel
umas afirmativas que são sempre assexuais, que eles não deixam entender qual é o sexo dos seres que eles estão falando. E eu acho, e aí é a opinião minha, que isso é uma coisa bem intencional. Que é eles já prevendo o futuro e já sabendo como que aquelas múltiplas interpretações precisariam acontecer, assim como Jesus previu tudo preparando o Evangelho. Né? Vocês querem ver um outro texto sobre isso? Olha aqui, Emmanuel falando de novo. O casamento ou a união permanente de dois seres implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no caso da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permite seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Essas repetições com termos genéricos, elas deixam de ser mero recurso de linguagem para ser, muitas vezes, recurso de inteligência dos espíritos para incluir várias possibilidades ali que o tempo vai mostrar, né, na nossa opinião. E a gente precisa aprender a ler essas coisas. Exatamente, é isso que é o problema. Pegar uma opinião... Porque se pegar só aquela frase de André Luiz lá no Ação e Reação, mostrando da causalidade, as pessoas às vezes pegam aquela frase e discorrem longamente sobre a homossexualidade como perturbação, como crime do passado, então o homossexual vai se reequilibrar deixando de fazer sexo. Né? Agora, como que ele vai se reequilibrar? Aí o Jorge André fala que tem que ser na arte, na jardinagem, na dedicação. Haja jardim nesse mundo. Né, gente? Haja tarefa artística para poder dar conta dessa pulsão da energia sexual. Porque é verdade que a gente sublima nessas coisas. A energia sexual é dedicada para todas as questões. Mas, enfim. Bom, aí nós ficamos com medo de como que nós vamos trabalhar isso com crianças. E as mães ficam desesperadas, né? E aí a Bianca escreveu lá na introdução do Mundo dos Bonecos de Papel que a gente, muitas vezes, com medo de induzir os filhos a serem homossexuais, a gente desenvolve homofobia, não foi assim? Então eu trouxe um vídeo para vocês verem o que é deixar as crianças concluírem por si mesmas. E nós falamos hoje de manhã a respeito de iniciação sexual, de ter que trabalhar com o jovem de acordo com aquilo que o jovem tem para trazer, não foi isso? Vamos ver como é que é isso na... Dá para apagar a luz aí, brasileiro, por favor? Ah, porque seu irmão tá lá. É difícil essa luz, né? Da outra vez eles demoraram a achar lá também onde que é. Será? Eu acho que desliga tudo. Aí desliga o computador, desliga tudo. Esse vídeo chama Reação de um garoto ao conhecer um casal gay. Tá no YouTube, para quem quiser depois ver, tá? Não tá no livro. Mas poderia. Ah, poderia estar no DVD, é verdade. Não, mas esse daqui, esse eu achei depois do DVD. Husband's a boy. Right. A wife is a girl and a husband's a boy. Then you two are husbands. Wives are girls. Husbands are boys. Right, that's right. So if you're a boy... You'll be a husband. Right, yeah, we're both husbands. You're both husbands. Is that You good? married each other? That's funny. It's funny, right? Yeah. I used to be Steve, husbands and wives. But this is the very first time I saw husbands and husbands. So funny. So that means you love each other. Yeah. Yeah. Yeah, they're much alike. They're much alike. And I'm going to play ping pong now. Okay. You can play if you want to. Vocês estão vendo, gente? Quando a gente não induz e deixa, eles não deram nenhuma resposta que não fosse o que ele estivesse perguntando. Esposa é sempre... E a voz dele é ótima, né? É sempre esposa e marido. Você tem razão. Você não está errado. Aí não saíram por um discurso enorme sobre a homossexualidade em cima dele. Deixaram ele concluir. Na hora que ele concluir que eles são dois maridos, então,
Então vocês se amam. Parece que se amam mesmo. Vamos jogar ping-pong? Isso forma uma geração não homofóbica, né? Isso forma uma geração que respeita a diferença, que inclui. E é isso que a gente devia fazer com naturalidade nas nossas atividades. Bom, a adoção por pessoas ou casais homossexuais. Isso daí é uma realidade também, né? E quando começou, cerca de 20 anos atrás, né, aí são todas fotos de casais gays com seus filhos, a gente se perguntou muito, enquanto humanidade, o que seria possível, o que aconteceria, mas esses meninos, como é que eles vão crescer, que identificação psicológica vai ser essa? Será que eles vão ser gays também? Eles não vão ter referência, eles vão ficar perturbados psicologicamente. Acontece que hoje nós já temos 20 anos de adoção na humanidade, e o que acontece é que os cientistas começaram a fazer pesquisas. E fizeram pesquisas para saber se esses filhos de casais homossexuais, tanto gerados por pessoas homossexuais quanto adotados por casais homossexuais, se eles são indivíduos que têm alguma diferença. Descobriu-se que eles são tão gays quanto os filhos de heterossexuais, ou seja, não há diferença estatística. Descobriu-se que eles são tão adaptados quanto filhos de pais heterossexuais. Significa que desenvolvem-se na escola, socialmente, que têm acesso ou deixam de ter acesso, né, a drogas, a violência, etc., no mesmo nível de filhos ajustados de heterossexuais. O que isso significa? Significa que são normais. Por quê? Porque no casal homossexual vai ter sempre aquele que faz o papel masculino e aquele que faz o papel feminino. A psicanálise explica pra gente, para ter os opostos masculino e feminino, não precisa necessariamente ser homem e mulher. Tem as pessoas que têm a postura masculina e a postura feminina. Então, a Sociedade Americana de Pediatria publicou uma nota, um artigo, na verdade, falando a favor da adoção homossexual no seu jornal. E o Pediatrics, que é o jornal da Associação Americana de Pediatria, é um dos jornais mais respeitados mundialmente. E eles descreveram que são absolutamente a favor da adoção por casais e pessoas homossexuais, porque as pesquisas mostraram a absoluta normalidade e o ajustamento que é isso. Então, vocês vejam o avanço que isso tem, né? Então, ter direito a casamento, ter direito à adoção, ter direito às contas conjuntas, à pensão, à herança, isso são condições de dignidade da pessoa humana que a sociedade só faz reconhecer no seu tempo devido e na hora certa. Está atrasado, inclusive, está muito atrasado, porque tem homossexuais que vivem uma vida inteira e quando separam a família de um deles, toma tudo do outro. Em absoluta insensibilidade e desrespeito àquela vida conjugal, às vezes de 20 anos, 25 anos, como nós conhecemos casos. Né? Então, o que está acontecendo na nossa sociedade, que já acontece na Europa, que está acontecendo em alguns estados americanos, é só a validação de um direito constitucional que está atrasado e só está atrasado por conta da pressão religiosa. Essa pesquisa leva em consideração também algum levantamento sobre homofobia? Porque vocês já vivem no meio de um casal homossexual, deve haver uma tendência natural à redução da homofobia. Tem, claro. Não, os indivíduos, filhos de homossexuais, não apresentam, segundo as pesquisas, homofobia. Né? Porque são criados. E é muito interessante. É uma grande vantagem. Não, é muito interessante. Eu não falei aqui, na verdade, porque eu não quis chocar vocês demais. Mas tem uma pesquisa que mostra que os filhos de mães lésbicas são mais ajustados do que os filhos de heterossexuais. É um chute, gente. É um chute. Esse chute na gente, né? Vocês entenderam. Quero mostrar um outro vídeo interessantinho para vocês. Olha que interessante que eles fizeram lá acho que foi na Itália. I gotta tell you something. Well, I'm straight. Children raised by homosexuals do not necessarily become homosexuals. Muito interessante, não é, gente? É uma campanha e é uma grande verdade. A melhor é a cara do outro, né? Fazer o quê, né? Pode ser o que você quiser.
Ao menos 80 mil crianças vivem com pais gays ou mães lésbicas, segundo estudos europeus e norte-americanos. Na Europa, cerca de 1% dos gays e 15% das lésbicas têm filhos. O estudo mais cauteloso calculava que as crianças que cresciam nessa sociedade com casais homossexuais representam de 1 a 12% da população adolescente agora desse país, né? Muito bem. Então, antes da gente encerrar, nós já estamos caminhando bem para o final, eu quero mostrar para vocês essa coisa linda aqui, que é um vídeo de uma música. Cantou para seus pais homossexuais, né? Por um casal gay. Esse vídeo foi ao ar, ao vivo, no Dia das Crianças da Holanda. Então ele é parte das comemorações do Dia das Crianças na Holanda, para vocês verem como que o povo lá fora está muito mais avançado que a gente. Sintam com o coração. Er zijn heel veel. Wie is er met zijn vader? Er zijn er niet zoveel. En wie heeft er 2 vaders? Ja, er zijn er een paar die dat hebben. Nou, Terrence heeft dat en die zingt er een te gek liedje over. 2 vaders. We hebben mooie spullen thuis. We leven heel normaal daar met z'n drietjes bij elkaar. Bas die werkt bij de krant en Diederik is laborant. Ik ben door hun geadopteerd als baby van 1 jaar. Nog altijd ben ik enig kind, maar niet dat ik dat erg vind. Zo krijg ik alle aandacht, alle liefde van die 2. Bas brengt mij altijd naar school, met Diederik speel ik viool. En met z'n drietjes kijken we de soaps op de tv. Ik heb 2 vaders, 2 echte vaders. Soms doen we nog wel streng, maar we hebben het heel klein. Ik heb 2 vaders, 2 echte vaders. Die onze brood op allebei mijn moeder kunnen zijn. Wanneer ik naar mijn bed toe ga, kijkt Diederik mijn huiswerk na. En Bas die doet de vacht, of hij strijkt de schone was. En als ik ziek of koortsig ben, dan is er niemand die ik ken, die zo lief voor mij zal zijn als Diederik of Bas. Hij heeft 2 vaders, 2 echte vaders. Soms doen we nog wel streng, maar we hebben het heel klein. Hij heeft 2 vaders, 2 echte vaders. Die als een vogel op allebei mijn moeder kunnen zijn. Soms word ik wel gepest op school, natuurlijk is dat naar. Jouw ouders, die zijn homo, dat vinden ze maar raar. Dan haal ik maar mijn schouders op, nou en ik ben hun zoon. Het is niet zoals bij anderen, maar voor mij is het heel gewoon. Soms doen we nog wel streng, maar we hebben het heel fijn. Mijn moeder kunnen zijn. Muito lindo, não é, gente? Isso daí fala ao coração da gente, fala muito mais do que qualquer teoria, né? Isso é vivência, isso é extraído da prática. Isso fala de equilíbrio ou desequilíbrio, isso fala de naturalidade ou não, isso fala de elevação ou não, né? É o sentimento que exala da experiência humana que a gente precisa aprender a respeitar e a louvar na sua dignidade, mesmo que ela muitas vezes não apresente, né, aquilo que é o mais adequado para nós, mesmo que ela não apresente aquilo que a gente acha que é o mais certo. Nós temos que nos lembrar o seguinte: a doutrina espírita é uma doutrina de amorosidade que se propõe a reviver o cristianismo primitivo. E nós temos um mestre que foi o mais inclusivo de todos. Para ele não havia acepção de pessoas. Não importava a cor, não importava a raça, não importava credo. Ele só via ali em cada um o Filho de Deus
que estava desenvolvendo a caminho do Pai. O filho pródigo que voltava para a casa paterna. E nesse sentido, todos nós, héteros, homossexuais, bissexuais, transexuais, qualquer circunstância que estejamos vivenciando, é apenas um pano de fundo de uma história humana que tem um enredo divino que é do retorno a Deus. Se a nossa condição nos ajudar a encontrar Deus na hétero, na homossexualidade, na bissexualidade, essa é uma condição divina. Não importa o que ela está fazendo para nós. Né? Então é muito bonito quando a gente aprende a reconhecer e a entender que o Espiritismo é uma doutrina que nos dá a noção exata do passado para que a gente possa fazer da nossa experiência atual, em qualquer setor da vida, em qualquer campo, não só na sexualidade, a experiência mais planificadora possível na construção do amor. E cada um de nós pode ser um construtor de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais dinâmica, mas em sintonia com os ideais do Evangelho que a gente ama e quer aprender a viver. E se a gente reconhecer que ainda não vibra no nosso coração esse impulso, que não estamos capazes de dar este passo, basta que a gente nesse momento se acolha com amor e saiba que este precisa ser o direcionamento e colocar isso dentre os nossos esforços reeducativos para que a gente aprenda a louvar a dignidade do espírito em luta, em prova, mas sempre em crescimento, em direção a Deus. Tá certo? Eu continuo à disposição de vocês para qualquer pergunta, mas quero dizer que foi um prazer estar com vocês aqui nesses 2 dias, né? Amanhã eu vou estar com os jovens, deixando a cabeça deles tão embananada quanto a de vocês. Podem ficar tranquilos que eu não vou apresentar esse material todo para eles. Vai ser só uma pontinha, né? Porque com eles a coisa é diferente. Mas que a gente possa, né, se estimular para a gente fazer do nosso movimento espírita o verdadeiro movimento espírita de Jesus para a terra. Certo, gente? Jesus nos abençoe. Atenção! Vamos agora dar uma pequena pausa e voltaremos logo mais. Muito obrigado.